no coração dos Vrajavasis e especialmente no coração das Vrajagopis. Por essa razão, o devoto mais elevado do Senhor Supremo, Uddhavji, que por repetidas vezes ele foi aos pés de lótus de Srimati Radhika e prestou reverências. All the devotees and also Ved, Purana, Upanishad, they also encourage how to receive the wondrous spiritual dust from the lotus feet of Srimati Radhika. Todos os semideuses e semideusas, está nos Vedas Puranas e os Upanishads, eles também querem receber uma partícula do prema de Srimati Radhika. Então, esse prema mais elevado é o que nós vamos falar aqui. É o nosso objetivo central, como alcançar o prema mais elevado. Because if you not compare the best and lowest, then you cannot discriminate what is good and what is bad. Porque se você não comparar, você não vai poder discernir do que é bom e do que é ruim. Por essa razão, nós comparamos este prema material com o prema transcendental, Nitya Prema. Nesse mundo material, nós falamos amor. Nós dizemos uns aos outros, não é mesmo? Nós dizemos uns aos outros, eu te amo. Very nice. Then, after a few years, what you say? Então, depois de alguns anos, o que você diz? I don't like you. Eu não gosto mais de você. First you say, I love you. Primeiro você diz, eu te amo. After a few years, Depois de alguns anos, like you. eu não gosto mais de você. Then I hate you. E no final, eu te odeio. Then I leave you. Então, te abandono I kill you. e até eu te mato. So what is your love? Então, qual o significado real do amor? Is it love or not? Isso é amor? Sim ou não? It is not love. Isso não é amor. Love is the decision. It will be never destroyed. O amor, ele nunca pode ser destruído. All themselves come. Even the reason will come to destroy. That love will be never destroyed. Mesmo que tentem destruir, Love will be não poderá ser destruído. gradually increased. E esse amor, ele também vai aumentar gradualmente. Understand? Compreendem? In this material world not possible. Mas nesse mundo material, isso não é possível. All this love when reason coming, then you love. Nesse mundo material, quando esse amor por uma razão vem, And when the reason finish, then you reject. mas ele também acaba, porque ele vem através de uma razão. Mas quando essa razão, esse motivo In this material acaba, ele também é rejeitado. then it becomes selfishness. Por essa razão, todos os tipos daquilo que nós chamamos aqui de amor no mundo material All the love is é egoísta. going to one place to another place to another. E também ele não é unidirecionado. Ele vai de um local ao outro, de uma pessoa a outra. If you try to understand, then you may realize. E se você tentar compreender, So for this regard, Gurudev
also wrote one very nice, beautiful book. That is the way of love. Não será possível. Por essa razão, Gurudeva, ele escreveu um belíssimo livro, The way of O Caminho love. do Amor. Who read this book? Quem já leu esse livro? You know that this book is not. Yes. I read that book. Not bringing here. Here no. Здесь нет книги. When the Harikatha should we bring the books? Когда звучит Харикатха, нужно приносить книги. Then people they Quando understand. tiver Harikata, vocês podem trazer os livros. Alguém tem esse livro aqui agora? The way of the love. O Caminho do Amor. This is important book. É um livro muito Because importante, it compare porque compara with the material love and transcendental love. o amor material com o amor transcendental. They are doing. Transcendental love, a pradita prem, very difficult to understand. Трансцендентную любовь, а пракрита према очень сложно O amor transcendental é muito difícil de compreender, mas o amor material nós podemos compreender, porque todos os nossos sentidos материальное. So you need to accept the material things. Поэтому материальное precisam aceitar as coisas materiais. Things, if you трансцендентное, want to know and realize, если вы Porém, as coisas transcendentais, se você quiser conhecer, transcendental senses. é necessário que você tenha sentidos transcendentais. Essa é a filosofia. Conditioned soul, they have no idea about ну, просто Porém, transcendental love. нет понимания, что a alma condicionada não conhece Activities. o amor transcendental, nem sequer as atividades transcendentais. We are giving this, mostly giving the example of the material. Por essa razão, nós а материально. damos o exemplo das coisas materiais, do amor material. Because the permanent reflection of transcendental world. Porém, neste mundo material, tudo é um reflexo pervertido And complete do mundo И здесь все transcendental. Está ao contrário, compreendem? transcendental world. O mundo transcendental, Everything is neat and clean and pure. tudo é limpo, да, здесь все полностью. claro e asseado e puro. Porém, neste mundo material, tudo é ao contrário. Opposite way. Está no sentido oposto. É um reflexo pervertido. Different way. É igual, porém, oposto. Understand? Just give an Compreende? Para dar um exemplo. what is the meaning of permanent reflection? Что значит перевернутое отражение? Qual o sentido In de front of the mirror. Если вы сидите um перед зеркалом, reflexo pervertido? In front of Ali você tem um espelho. Se você sentar ali na frente desse espelho, big mirror is there. Huh? If you sit in front of the mirror, если вы сидите перед you зеркалом, can raise your right hand и когда вы поднимете свою правую руку, and look like left hand. se você levantar ali no espelho a sua mão direita, vai parecer que você levantou sua mão esquerda. This is the как это simple. видно? Это просто. You raise your right hand. Você levanta a sua mão direita Ну, отражение. e no seu reflexo você verá a sua mão esquerda. In the same way, transcendental world, there is your love. Da mesma forma, no mundo transcendental, This material world, você tem amor. E aqui também temos o amor. right? We are using our love. То есть используйте Nós usamos esse termo, não é verdade? Что ты говоришь? Как это называется? Who's there? Я люблю тебя. Huh? Я люблю тебя. I love you. I love you. Huh? Esse termo, né? Eu te amo. Quem nunca usou? Very sweet, eh? São palavras muito doces. Because when you use this one, I love you, their heart is overjoyed. Porque quando utilizamos esse termo, eu te amo, o coração ele fica pleno de alegria. You love. Porque essa é a natureza, você ama. And love is the essential of our human life also. E o amor é também a essência da nossa vida humana. We want to love. Will you give me love? Todos nós queremos ser amados. You are all in and searching. Will you give me more love, more? Поэтому все Por isso estamos o tempo todo procurando quem poderá nos dar mais amor. были довольны
Não ficamos satisfeitos com um pouquinho, queremos mais. Nattalpa sukham, bhumaiva sukham. In our Shastra says, Nattalpa sukham. Nattalpa, if small things you are not O happy, Shastra diz, nós não estamos felizes com as coisas pequenas, menores. more. Queremos sempre mais. You want more or not? Вы хотите больше, так ли? Você quer mais, sim ou não? What things you love? Você ama? Que tipo de coisa você ama? Money. Dinheiro? You love money or not? Вы любите деньги или нет? Você ama o dinheiro? And Levante a mão, quem ama? all you love money. Все вы любите деньги. But how much money do you want? Но сколько денег Mas вы хотите? quanto de dinheiro você quer? O quanto que é o suficiente para você? How much? Ну сколько конкретно? Money, gold, Денег. Dinheiro, riqueza, ouro. millions. This is also not millions. More. Né? Não é o suficiente. A pessoa sempre vai querer mais. Eu quero milhões de dólares, de reais. This is true. Isso não é verdade? This is also nature. You want to come more. Essa é a natureza. Всегда хотите больше. O ser humano ele nunca está satisfeito, ele quer mais. Money is honey. Dinheiro é igual mel. Sunny. Faz esse jogo com as palavras de money e honey. Dinheiro com mel. You love money or not? Вы любите Você деньги? ama More money. o dinheiro? Sim ou não? Então a pessoa vai pensar, como eu posso conseguir mais dinheiro? This is true. If you get money more, you can enjoy many things. Если вы получите больше денег, Se você tiver dinheiro, você vai poder desfrutar This car, de coisas melhores, mais elevadas, né? Materialmente. Um carro melhor, uma casa melhor. Quer mais, quer mais. so that means Bhumi Nattalpa Sukham, Bhumi Sukham. That means in this material world, no one will be happy with a small thing. Neste mundo material, ninguém está feliz com poucas coisas. More and more. Todos querem mais e mais. Querem mais e mais coisas. But in this material world, Mas nesse mundo material, limited. tudo também é chamado de limitado. Just to compare, in this material world, Apenas everything compare. has got limit. Nesse mundo material, tudo é limitado. A transcendental world, No mundo everything has got transcendental, unlimited. tudo é Ananta. ilimitado. Ananta. You understand or not? Vocês compreendem? Compare. Somente compare. Neste mundo material, tudo é chamado limitado. все ограничено. A transcendental world E no is mundo transcendental, Krishna, Guru, Vrindavan, em Goloka Vrindavana, that is all Asim, Ananta. tudo é assim Ananta. So Lord, he is called Ananta also. O Senhor também é chamado de Ananta. One name is called Ananta Bhagavan. Um dos nomes do Senhor Supremo é Ananta Bhagavan, ilimitado. But we are the part and parcel of, we are the part and parcel of Lord. Porém, nós somos partes e parcelas do Senhor Same Supremo. quality we have also. A mesma qualidade que o Senhor possui, nós também temos. We want Мы хотим. an unlimited love. E nós queremos amor But who ilimitado. will give unlimited love in this material? Mas quem poderá nos dar amor ilimitado neste mundo material? Who will give? Quem? No one can. Ninguém. In this material world, you cannot get the unlimited love. Nesse mundo material, você não poderá alcançar o amor ilimitado. Everything is unlimited. Porque neste mundo material tudo é limitado. A transcendental world, E o mundo everything is transcendental, unlimited. tudo é ilimitado. So if you come in transcendental world, Então, se você for para o mundo transcendental, then you will get the unlimited love. então você terá o amor ilimitado. For this we are saying, Por essa razão, nós falamos de volta
para o Senhor Supremo, de volta para casa. Se você não for para o mundo transcendental, Goloka Vrindavana, você não ficará feliz. Nesse mundo material não existe felicidade. Nós dizemos, eu te amo, eu te amo. O amor pelo dinheiro, o amor pela esposa, o amor pelo marido, o amor pelos filhos. Diferentes coisas e pessoas que amamos. Porém, tudo é limitado, imutável e perecível. Hoje, você tem. Amanhã, você pode não ter, pode ser que não esteja mais com você. Hoje você tem dinheiro. Seu bolso está cheio de dinheiro, sua conta bancária. Depois de um mês, Когда вы получаете зарплату, у вас карман полон. А потом, через несколько дней, карман снова. então você recebeu seu salário. Depois de alguns dias, o seu bolso está vazio novamente. Não é verdade? Deus está говорит, это правда. But transcendental world, Но в трансцендентном мире that is unlimited. Mas no mundo transcendental é ilimitado. So we discuss these things. Então nós discutimos sobre esses temas. And in this material world, the love also going to not one-pointed. E nesse mundo material também o amor ele não é This is unidirecional. called the material love. Por isso é chamado de amor material. Going one place to another place, another Vai de place. uma pessoa para outra pessoa, de um objeto para outro objeto. Por essa razão, o Gurudeva ele escreveu um belíssimo granta, um livro That is called the way of love. chamado O Caminho do Amor. You read this book, читайте эту книгу. then you remember. Se você ler esse livro, Reality. você vai então entender a realidade. There was one king. Жил один царь. Uma vez His name havia was um rei. Bhartihari. O nome dele era I Vartihari. remember his name. Como era o nome dele? Vocês se lembram? Sanskrit name. Bhartihari. Vartihari. When he was young, Quando ele era novo, maybe 25 years old, talvez com uns 25 anos, then he married with very nice, beautiful princess. ele casou com uma belíssima princesa. Married several very nicely. Uma belíssima Celebrate cerimônia de this nice casamento. marriage ceremony И он замечательно праздновал свою свадьбу. and spent millions dollars also. Gastaram milhões e milhões de dólares nessa cerimônia. Tudo muito bonito. His many friends, Muitos many amigos, muitos convidados. guests. Marriage ceremony means nice, huh? Não é? Cerimônia de casamento, muito bonita. Good or not? Bom ou não? What is your best remembrance day? То есть какой Qual é самый o dia важный da день? memória Remember. Вы помните? que vocês... What is your best remembrance day? Qual é o dia que vocês lembram melhor Remember yours? na mente de vocês? Huh? Uma memória. Вы только еще Marriage ceremony day. Aí a moça falou, quando eu tomei iniciação. Aí Gurudeva falou, é a cerimônia de casamento. Você compreende? Best remembrance day, that is A called melhor memória marriage é chamada ceremony day. de o dia da cerimônia de That's casamento. a nice dress, красивая Um belíssimo many vestido, guests coming. muitos convidados. Could you remember? Вы помните? Your marriage ceremony day, A sua cerimônia de casamento é um dia memorável. nice dress or not? Um belíssimo vestido. Dress is А сейчас чуть больше. Um belíssimo vestido, né? Agora você está com outro tipo de roupa. day, Сейчас одет просто, но во время свадьбы. Então, no dia do casamento, a noiva está lá muito bem many vestida, pay, Также там com uma belíssima maquiagem, many jewels, muitas joias, ornamentos. Very, and all your friends, they are coming also very beautiful in heart. E todos os seus amigos também, eles vêm muito belamente vestidos. People, they also spend a lot of money on As pessoas também gastam muito dinheiro para se vestirem de forma adequada. $millions they are spending. As pessoas gastam milhões e milhões de dólares. Saying,
and food. Então tem música, dança, diferentes tipos de Many kinds pratos. of what is that dishes? Да, и всевозможные вот эти вот What dishes? угощения. Какие? Chinese dishes, Китайская кухня, Brazilian dishes, бразильская Comida chinesa, comida brasileira, Russian comida dishes. russa, русские вкусняшки, diferentes pratos. What? картошка, Culinárias de diferentes locais do mundo. борщ. У нас Italian dishes. итальянская Culinária italiana, итальянские угощения. Listen, because your many friends they are coming. porque seus amigos estão lá. All your friends they have come. Друзья со всего мира приходят. So you are happy or not? Вы счастливы? Então é Yeah? o seu Many friends are coming. and dia especial. Seus amigos estão ali, você está celebrando com seus amigos. Depois de muito tempo, você está encontrando muitos dos seus amigos. Celebration is going. Então, uma belíssima cerimônia de But this is, casamento. I am saying, this is the best memorial day of É самый marriage ceremony. лучший памятный Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é um dia memorável, a melhor memória. Вот царь Барбары Хари, When you are 25 years old, когда ему было Então, esse rei, Bhaktihari, quando ele tinha 25 anos, ele casou com essa belíssima princesa. nice big celebration is going on this. Então, tinha essa belíssima cerimônia de casamento By the acontecendo. end of this celebration, Mas no final da cerimônia de casamento, then King Bhattihari told his wife, царь Барбары Хари o сказал, rei Bhattihari ele disse à I sua am giving esposa: you one gift to you. eu vou te dar um presente. This is the best gift I am giving to you. Esse é o melhor presente que eu posso te dar. So this gift you very carefully keep. Então você guarde com cuidado esse presente. In this way, King Bhattihari Dessa forma, o rei gave very valuable jewels. deu uma joia muito valiosa, подарил это драгоценное ожерелье, Very expensive. очень muito cara também. Understand? Maybe million dollars also. которое Talvez milhões e milhões de dólares. миллиона долларов. Understand? Congrats is very happy. E a noiva ficou assim muito feliz. Many diamond jewels. Talvez uma joia com Бриллианты, всевозможные diamante, Many jewels are there. com diferentes diamantes menores assim, incrustados no colar. ожерелье, своей жене. And King Bhattihari King told, this is the symbol of our love. И царь Барбары Хари сказал, E esse Bhattihari, esse rei, ele disse à sua esposa: esse é o símbolo do nosso amor. I am giving this gift means this is the symbol of our love. Eu estou te dando este presente, que é o símbolo do nosso amor. So you very carefully keep this gift. поэтому очень аккуратно. Então você guarde com muito cuidado, This is the symbol of our love. Это символ нашей любви. pois é o símbolo do nosso amor. И она сказала, E ela disse: claro, claro. I will keep carefully this jewels я очень necklace. аккуратно буду хранить это драгоценное ожерелье. So in this way 15 years passed. И так прошло 15 лет. How many years? Сколько лет? 15 years passed, 1 5. Прошло 15 лет. Right? Então assim, 15 anos se passaram. King Bhattihari, he was sitting in his courtiers. И однажды царь Барбары Хари Então, um dia, Bhattihari ele estava After all sentado courtiers, he is sitting inside. в таком царском собрании. In the meantime, one dancer he came. e uma dançarina chegou. She danced Ele estava very sentado no nicely. trono. Она танцевала так Ela прекрасно. dançou muito belamente. Then King Bhattihari very happy И in царь heart. Барбары Хари был очень доволен. E o rei Then ficou King muito Bhattihari feliz. thinking, he danced very nicely. И царь подумал, она так хорошо I have to give something donation to her. Então o rei pensou: ela dançou tão belamente, eu vou precisar fazer uma doação para ela. Think, Тогда царь Барбары Хари что приказал, это танцовщица. the dancer is thinking, she is thinking, И танцовщица подумала, the Rati Bari did nothing giving and receiving. дайте против дядати, давай даже и дарить подарки. Okay, gave me Царь something, I have to give to him дал мне something. мой подарок, и я должна ему дать что-то в ответ. Then the dancer, she
one necklace. Da mesma forma, a esposa do rei também estava pensando, eu preciso fazer algo, eu preciso doar algo. И включила его в руки этого царя, Барти Хари. Then King Bhattivedanta noticed. И царь Барти Хари заметил это. He becomes surprised. Он обратил внимание на это ожерелье и очень удивился. Então ela deu algo na mão do How rei. did he get this valuable necklace? Откуда же она взяла это драгоценное E ele ожерелье? pensou, como ela conseguiu esse colar tão valioso? Carefully noticed in the И царь Porque o rei Vartihari, ele percebeu os detalhes da joia. He gave this necklace to Princess Rajkumari. А когда царь E quando o Vartihari, ele deu esse colar para sua esposa, And his name is there on the sign. o nome do rei estava ali no colar. подписал свое имя на том ожерелье. Then King Bhattivedanta became very surprised. И царь Então o rei ele ficou muito How did he surpreso. get this necklace? Откуда же взялось это ожерелье? Como que Then ele King conseguiu Bhattivedanta became very serious. Тогда он стал esse очень colar? серьезен. Então ele ficou muito sério. Then King Bhattivedanta asked the dancer, Então ele perguntou Спросил этот a защитник, you dançarina: honestly tell me, você me diga honestamente, how did you get this necklace? de onde você это ожерелье? como você conseguiu esse colar? Me diga honestamente, esse colar, me diga honestamente, você roubou em algum lugar Someone give to you. ou alguém te Кто deu? тебе его дал? Then dancer body start to shake. Então o corpo do dançarino começou a tremer. Dançarino ou dançarina? Perdão, ainda não deu para entender direito. Then she honestly told, И она честно призналась. Não, ela. Então a dançarina disse: hey King Bhattivedanta, Ei, rei Vartihari, your minister, o seu ministro, he loves me. Любит меня. For one day your minister came in my place. dia o seu ministro ele foi no meu local Gave this necklace. Передал e ele мне me это deu ожерелье. esse I colar. don't know the value of this necklace. Eu não sei o valor desse colar. Then King Bhattivedanta told, Когда царь Барти Хари Então o сказал, rei Vartihari don't tell disse: anybody. não diga a ninguém. A dançarina deu esse colar na mão do rei, né? Esse colar valioso. Get out here. Saia daqui. сюда. Then King Bhattivedanta, Então o rei Vartihari, very serious, Он был очень серьезный. muito sério, his minister, ele chamou o seu ministro. Minister thinking maybe king will E o ministro veio. O ministro estava talk pensando: with me very confidential things. bom, talvez o rei queira falar comigo um assunto muito confidencial. Этот царь не хочет что-то поведать сокровенное. Then minister he came. Então o ministro ele veio para se encontrar com o rei. Then King Bhattivedanta asked E o the rei minister, Vartihari ele perguntou ao seu ministro: me diga honestamente, this necklace you esse colar gave to that dancer or que not? você deu, esse colar foi o que você deu à dançarina, sim ou não? You honestly tell me. Me diga honestamente. Then minister Então o he told ministro yes. ele disse sim. I give you this necklace. Mas como você conseguiu esse colar? Then minister he told, E o ministro disse: your wife, a sua esposa, she loves me. ela me ama. So one day she also gave me. Então um dia ela me deu esse colar. Then king told to minister, Então o rei disse ao ministro: não diga a ninguém, get out here. saia daqui. Then king, Então o rei but he was sitting Vartihari, alone in a lonely place. ele estava sentado sozinho num local isolado. Then he called his queen, E ele chamou então a sua rainha. and then queen came. E a rainha veio. Queen she is thinking, E a rainha está pensando: maybe talvez minister, maybe king will be talk with o me rei something. quer falar algo muito confidencial comigo. Então, só voltando, a dançarina deu ao rei, mostrou ao rei esse colar. E era o mesmo colar que ele tinha dado para a rainha na festa de casamento deles. Bom, enfim, a rainha encontrou com o rei Queen, e o rei disse à rainha: who do you remember? você se lembra 15 years before, que há 15 anos atrás I gave you one very
necklace to you. Eu te dei um colar muito valioso. Well, yes, why not? Sim, sim, eu me lembro. What is that? Oh, that is a symbol of our love. Claro que eu me lembro. Era o símbolo do nosso amor. Huh? She remember. Ela lembrou. So King Nag. Okay. Where is the necklace? Onde está o colar? E aí a rainha disse, eu guardei, muito bem guardado, num local secreto. King told you, show to me. Aí o rei disse, então me mostre. She then she little bit choked. Então ela ficou assim, But she is surpresa, not showing her weakness. mas ela não mostrou a fraqueza dela. You understand? Compreende? Yeah? She think, yes, I kept very nicely. Ela falou, sim, eu guardei muito bem esse colar, num local muito secreto. Then king told, show to me. Então o rei disse, me mostre. Then she told, E ela disse, tomorrow I'll show to you. amanhã eu te mostro. But king is very stubborn. Mas o rei, ele é muito teimoso. Stubborn, understand? In his own word. Ele é firme nas suas próprias palavras. Então ele continuou, não, eu quero ver agora esse colar. But she told, no, tomorrow Mas I'll ela show to you. disse, não, amanhã eu te mostro. But king told, no, now this moment. Mas o rei falou, não, eu quero ver esse colar nesse momento. And she told, okay, E ela disse, you have no faith with me. você não acredita em mim? Today I am very busy. Hoje eu estou muito ocupada. Look, I have many friends who have come. Eu tenho minhas amigas que vieram aqui, This thing. tenho que fazer isso, aquilo. This, I have many things. Então ela começou a falar as atividades. Amanhã eu mostro para você o colar. You have no faith with me. Você não acredita em mim? Then king said, yes, Aí o rei falou, I have faith with you. sim, eu tenho fé em você, eu acredito em você, mas I want to say just now. eu quero ver nesse momento. Queen she also used many excuses. You understand? E aí ela ficou She also inventando. many also activities. Why you are so stubborn with your own word? Por que você está assim tão teimoso nas suas Understand? palavras? So tomorrow, Eu vou te mostrar amanhã. Ela ficou assim, rodeando, né, o assunto. Não foi direto. why you are so much anxious? Por que você está tão ansioso para ver? Não se preocupe. I can't say this place. Eu guardei nesse local muito King secreto. is very stubborn. Mas o rei, ele continuou exigindo. Não, eu quero ver agora. Ele era muito teimoso. Então a rainha disse, She tried to open her, what is called lock. ela tentou abrir um cofre. But first she can go to find out where the key. Mas então ela não encontrava a chave. Começou a procurar de um lado para o outro. Many keys she also pretending. E aí ela fingiu, pegou várias chaves e começou a fingir que ela estava tentando abrir o cofre. One key, another key. Uma chave, outra chave. Ficou ali, She knows everything. enrolando, né? Who is the Na key verdade of ela this sabe, né? almari? Que não tem colar lá no But cofre. she pretending. Então ela ficou fingindo para ver se o rei desistia. Why you say, tomorrow I will show you. E aí enquanto isso ela falava para o rei, não, mas amanhã eu te mostro. Tô aqui tentando, mas a chave não tá indo. Then finally she opened that Aí o rei falou, não, eu quero ver agora. Aí finalmente ela pegou a chave correta e abriu o cofre. Then she was looking this side, this Então ela side. começou a olhar de um lado, do outro. She knows everything you have in there. Ela sabe, né? Ela sabe que o colar não tá lá. But she was looking. Mas mesmo assim ela ficou fingindo. Looking. 10, 15 minutes. Ficou ali uns 10, 15 minutos fingindo que estava procurando o colar. But she could not find out. Mas não podia achar, não conseguiu achar. Then king told, Então o rei disse, hey queen, ei, rainha, this necklace is not inside the almari. esse colar, essa joia, ela não está dentro do cofre. This one,
Mi-e vorrei pe ei. Yes, yes, how did you get this? Aí ele pegou o colar e mostrou para ela. Está aqui. This is our love and affection. Oh, atunci sigur. Aí ela fingiu. Ah, isso mesmo. Esse é o nosso amor e nossa afeição. Duplicate key. Onde você encontrou? So, Talvez alguém tenha feito uma chave falsa, uma chave reserva. A mea spus eloquent words, sei que E veio aqui e roubou. Então ela começou our role, a fingir que estava preocupada e que aquele colar era muito importante para ela. actress or not? Igual uma atriz. Very nicely. And crying, shedding tears. E começou a chorar. Who got the, how did you get this? Como você conseguiu esse colar? Ela dizendo pro rei, né? Quem te deu? E começou a chorar, fazer uma cena, né? Como se o rei tivesse encontrado o colar. Aí o rei virou pra ela e disse: Hey queen, don't pretend. Ei, rainha, você não finja. Diga pra mim honestamente. This necklace, Esse you give colar, to minister or not? você deu para um ministro, sim ou não? Me diga honestamente. Then she completely was down. И на полностью оцепенела. Because everything was very good. Потому что все проявилось. Então ela ficou assim parada, porque tudo foi Then descoberto. she told yes. E ela finalmente disse: I gave this necklace to Я дала. minister. sim, eu dei esse colar ao ministro. King told, you gave to minister, then minister he gave Você to deu para o ministro e o ministro ele deu para a dançarina. Now she gave E a to- dançarina agora ela me deu. Então só voltando um pouquinho. A dançarina ela tinha entregado para o rei esse colar, sem saber o valor. Then king told, Então o rei disse: look, this is all the way of love. "Ó, veja, esse é o caminho do amor. But the significance, Qual é o significado? Qual o sentido dessa história? try to understand, I told this Procure compreender. Eu disse essa história. Gurudeva, He also told this story. ele também contou essa história. But the purport, Qual que é o sentido, o significado, И суть этой истории. a moral dessa in this história? material world, everything is not one point, going to one place to another place. Que nesse mundo material nada é unidirecionado. Vai de um local para o outro, de uma pessoa para outra. If you love to God, Если вы любите Se você tem amor por then Deus, your life will be successful. então a sua vida será exitosa. Because God is love. Porque Deus é amor. Love is the God. а любовь есть Господь. Love is God and God is love. God is embodiment divine love. Господь это воплощение. O amor é Deus, Deus é amor. Bible also written this verse. В Библии очень ясно приводится этот стих. Love is God, God is love. Deus God is embodiment é amor. of divine love. Господь есть любовь. O amor é Deus. Deus é a personificação do amor divino. We are saying this, love to God. Поэтому мы говорим, Então nós dizemos, If you o amor a not love Deus. to God, вы если вы не полюбите его, actually you are not loved to anyone. Se você não amar a Deus, você não ama ninguém. Because God, same God who resides in the heart of all the living. Porque o mesmo Deus, ele reside no coração de todas as entidades Love to vivas. God means you love to everyone. если вы Se você ama a Deus, então você ama a todos. So we are saying this way, Поэтому мы говорим, how love to God. как полюбить Господа. Huh? You understand? Понимаете? Então eu estou falando sobre isso, o amor a Know Deus. about God. Но как же постичь его? How Mas love como to Him. Как полюбить nós его? conhecemos Deus? Através do How amor. to love to Him. Как его полюбить? E como amamos a Deus? Вы видели Господа? Vocês já viram a When Deus? you did not see to Ao anyone, Senhor Supremo? Вы вообще никого не видели. how to love. Как его? Если вы кого-то не видели, то как его полюбить? Huh? Also nowadays you can also don't know anybody, also love. Hoje em dia você pode não conhecer uma pessoa In e this amá-la material world, you nesse don't mundo know material. love, do not see to anybody, also love. Ну в этом материальном мире сейчас бывает так, что вы кого-то видели. Você pode nunca ter visto a pessoa e mesmo assim amar a pessoa nesse mundo material. In your Facebook going, Por exemplo, relacionamentos online, virtuais, no Facebook, tá ali falando com a pessoa. love, 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 love. Пишите кому-то. Ну, это WhatsApp. Then you say, I love you. Aí de repente a pessoa ali de um romance virtual, ela vai falar, ah, eu te amo. Meeting together, then marry, they Então as pessoas se encontram, casam, mas tudo começou ali virtualmente, sem nem ter visto a pessoa Now it is antes. very easy to close
Então, hoje em dia é muito fácil, né, de se aproximar de uma pessoa, mesmo que você nunca tenha visto antes. But in this material world, everything is temporary. Porém, nesse mundo material, tudo é o quê? You Temporário. understand this? Procure compreender. So if you love to God, then your life will be successful. Se você tiver amor pelo Senhor Supremo, a sua vida será exitosa. Mas como amar a Deus? Este é o processo. So for you we are saying, Por essa razão nós dizemos Sadhu Sangha, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti Nishta, Ruchi, Asakya, Bhava e Prema. Todos os estágios do desenvolvimento da trepadeira do prema, do serviço devocional amoroso. this is the process. Esse é o processo. Step by step, Passo a passo. to love. You understand or not? Como alcançar o amor? Primeiro, Shraddha, fé. Eh? Not one day, not even come faith also. Maybe 1 baht, 2 baht, 10 baht. A fé não é algo que vem instantaneamente. Spiritual faith. A fé espiritual, às vezes é necessário 1, 2, 3 ou 10 nascimentos para que a Shraddha, a fé espiritual, desenvolva. Very easy to come. A fé material é muito fácil de desenvolver. Then they call Jara prayer. Jara Prema. Material faith, very easy to come. A fé material é muito fácil, And which thing very easy coming and so easy going. mas aquilo que vem fácil também vai fácil. Huh? You understand or not? Vocês compreendem? Which thing you get very easy, Aquilo que você consegue you also muito facilmente, lose easy. da mesma forma você perde muito Which facilmente. thing you get very E aquilo hard, what is called hard. que é difícil de alcançar, de obter, aquilo também não é tão fácil de perder. This is the philosophy also. Essa é a filosofia. So in this material world, Nesse mundo material, the material thing is easy to get, as coisas materiais são fáceis de conseguir, easy to also lose. mas também fáceis de perder. And you get one friend, get or not? Se você conseguir, por exemplo, um amigo, no dia seguinte você pode também perder esse amigo. Coming and going or not? As pessoas vêm e vão, não é verdade? You know, like you can see, many coming, many going. Na sua vida, você pode ver muitas pessoas vêm e vão, coisas vêm, coisas vão. Once, make relationship with Guru and Krishna. Mas se você uma vez tiver uma relação com Guru e Krishna, isso é eterno e transcendental. So all you are saying, in this material world, everything is temporary. Então, nesse mundo material, tudo é temporário Also giving distress and unhappiness. e também traz sofrimento e infelicidade. So we discuss these things, how we will make perfect real friendship, love and affection with God. Então, nós vamos falar sobre esses temas de como fazer uma amizade perfeita e real com o Senhor Supremo. Por isso que eu digo, cantem os santos nomes e sigam esses passos. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav and Prema. Поэтому приводится этот поступательный процесс от шрахи до према. You attend these things, step by step. Você vai alcançar passo a passo esses estágios, porque o amor prema não é tão fácil de conseguir. Не так-то просто получить. You understand? Vocês compreendem? Love is not O amor prema cheap thing. Это не дешевая вещь. Love is very valuable thing. é algo muito valioso. So you will get this Não é love, algo then you barato. get, then you to have process this way. Então esse é o processo, Любовь, према, то необходим o процесс. processo de alcançar prema. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, associação com sadhu, devoto puro, Harikatha. escutar Harikatha, Then your então faith will come. a sua fé virá. Then there is a transcendental faith. É chamada de fé transcendental. And that's your paramarthiki shraddha. Spiritual faith will come. Парамартики, Para Martiki Shraddha, é a fé transcendental. Coming, material faith going. A fé material, ela vem e vai. также легко уходит. This is true. Isso é verdade ou So não? we discuss.
Então nós discutimos, nós falamos spiritual faith. sobre a fé espiritual. Thank you. Bhagavan Bihari Lal ki. Every chant holy names and be happy. Então cantem os santos nomes e sejam felizes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Немного вашего времени, потому что время уже практически подошло к концу. Everything today will delay Сегодня мы везде опаздываем. because our flight also delay. У нас Então nosso voo atrasou hoje. So yesterday we also very nicely celebrated. Ontem nós celebramos Appearance Day and also the consort of Ramachandra, o dia do aparecimento de Sita Devi, Appearance Day, a and consorte this is de Pandit. Ramachandra. Замечательным образом мы праздновали день явления Матери Джагана Деви, также день явления супруги Господа Рамачандры Ситы Деви и также день ухода Маду Пандита. E também da consorte de Madhu Pandita. Without the association of sadhu, Sem associação com o sadhu, sadhu sangha, nós nunca vamos desenvolver a nossa vida espiritual. Вы сможете развиваться в своей духовной жизни. sadhu sangha means to listen Hari Katha. Sadhu sangha significa escutar Harikatha. Bin satsanga vivekana hoy, Ram kripa vinu sulapada hoy. Without this mercy of Lord, Sem a misericórdia do Senhor, nós não conseguiremos ter associação com o sadhu, o devoto puro do Senhor. and without the association of sadhu, we cannot discriminate what is good and what is bad. E sem a associação do sadhu, nós não poderemos discernir o que é certo do que é errado. So, sadhu sangha is very important. Attanti kemo pichami bhavato malaga. Então, sadhu sangha é muito importante. Srimad Bhagavatam gives this evidence. Attanti No Srimad Bhagavatam tem evidência. means auspiciousness, Mangal. Садхусанга очень важна. И в этом стихе говорится слово, упоминается слово кема. Кема означает все благоприятное. Kemya significa auspiciosidade. So with Anarthopi, very tiny time, little time, if you associate with sadhu, И даже если очень краткое время вы будете общаться с саду, then your life will be successful. Então, se você se associar com um sadhu, então sua vida será That exitosa. means your sadhu, Suddha Bhakta, Sadhu change your lifestyle. puro, Shuddha Bhakta, ele transforma o seu estilo de vida. вашу жизнь. Kormi, Gyani, Yogis, actually they can't change your lifestyle. Karmi, Gyani, Yogi, вашей жизни. eles não podem mudar o seu estilo de But vida. your devotee of Lord Suddha Bhakta, Mas um devoto puro do Senhor, Shuddha Bhakta, change your lifestyle. pode mudar o seu estilo de vida. Lifestyle means how to perform bhajan and sadhana to Lord. O estilo de vida é como realizar bhajana e sadhana para o Senhor Because the Supremo. human life is very, very rare. Porque
porque essa vida humana ela é muito rara. Человеческая жизнь необычайно редка. Because our scriptures give this statement. И наше Писание E as говорит, nossas escrituras, elas declaram, 4 billion people. что через 8 миллионов 4 depois de 8 bilhões e 400 mil espécies de vida, o Senhor, muito misericordiosamente, nos dá essa forma de vida humana. E somente com essa forma de vida humana nós podemos discernir o que é certo do que é errado. And how we attain our highest perfection goal. E como vamos alcançar a nossa meta de perfeição mais elevada. Quoted this verse. Поэтому в Библии говорится этот стих. God created man after his own Por essa razão, image. na Bíblia é dito, Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. That means God he creates all the living entities. Это означает, Isso что quer dizer que Deus criou todas as entidades vivas, Animals, birds, animais, pássaros, yes, even the trees, as árvores. деревья. but he did not satisfy. Но Господь Mesmo не assim, não был ficou Then satisfeito. finally he Então, creates the human being as like him. Ele finalmente criou o ser humano assim como ele próprio, a sua imagem e The semelhança. Bible, this word used Por essa his razão, own image. na Bíblia В Библии é dito que Deus criou a sua própria That means he imagem creates the e human semelhança. being as like him. Ou seja, ele criou o ser humano Он сам. tal como a ele próprio. The human body is very, very rare. Por essa razão, o corpo humano, a vida humana é muito Human rara. body, we can do patam bhajan E sadhana to God. somente com esse corpo humano nós podemos realizar Radhana e Sadhana para o Senhor Supremo. Because 4 things are common Porque in 4 our coisas human life são and comuns also in na nossa God's life. vida humana e também a vida dos animais. But spiritual life, Mas a vida espiritual, we cannot get any other species. nós não podemos obter em nenhuma outra espécie. То есть вы не можете найти животное, которое занималось бы духовной жизнью. Cats, dogs, animals, Gatos, cachorros, animais, pássaros, they cannot practice devotional service to God. eles não podem realizar o serviço devocional ao Ser But Supremo. we are human beings, Porém, nós somos seres we humanos. can practice devotional service to Lord. Nós podemos realizar o serviço devocional ao Senhor Supremo, Give to respect to each others. Также выражать почтение. prestar respeito uns aos compassion to outros, others. dar compaixão uns aos Love outros, and affection. dar também amor e afeição uns aos outros. Animals just, they also absorb in 4 things. Os animais, eles somente estão absortos em 4 atividades: Eating, comer, dormir, defending, se defender e mating. acasalar. Еда, сон, оборона и размножение. But we are human beings. Mas nós somos seres humanos. Same thing we are doing. Мы делаем то же самое. We are also eating, sleeping, Nós também defending, estamos everything. nos alimentando, dormindo, Охраняемся, se acasalando e se defendendo. But difference is that Mas a diferença dharma tesan adhika vishesha dharmena hina pasavi samana. Difference is that animals and human beings difference in this way. A diferença entre seres humanos e animais We can practice devotional service to Lord. é que nós podemos praticar o serviço devocional ao Senhor We Supremo. can inquire about Lord. Nós podemos perguntar ao Senhor sobre o Senhor. Nós podemos fazer perguntas sobre a nossa alma. Por essa razão, Sanatana Goswami Pad, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu: Sanatana Goswami Pad, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu: Спросил у Господа Чайтаньи Махапрабху, Who am I? quem sou eu? Why am I suffering 3/4 of Maya in this material? Por que eu estou sofrendo os 3 modos de Maya nesse mundo material?
after my death, where will I go? E após a minha morte, para onde irei? Right? We can think on it. Мы можем задумываться об So этом. Sanatana Goswami asked me, Então, Sanatana Goswami, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, what is my ultimate goal? qual é a minha meta, meu objetivo nessa vida? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Artha, Kama e Moksha. This is the four things are not our ultimate goal. Esses 4 elementos não são a nossa meta última da vida. So what is our ultimate goal? Então, qual é o nosso objetivo final? This is the Krishna Prem. É o Krishna Prema, o Prema de Krishna. Prem Purushartha. Prema Purushartha. But in this material world, Porém, nesse we mundo say material, prem, love. nós dizemos Prema, amor, But this love is called material love. mas esse amor é chamado de amor material. And this material love, that is called temporary. E esse amor material, ele é temporário. And also sometimes giving so much distress and unhappiness. E também, por muitas vezes, ele traz muito sofrimento e infelicidade. Por essa razão, In our scripture explains how to attain the highest as nossas escrituras explicam como obter o prema mais elevado, o prema transcendental de Goloka Vrindavana. That prem is completely neat and clean. Esse prema, ele é completamente limpo e puro. So for this you compare. In this Então, por essa razão, material prem is compare. full of selfishness. Nesse mundo material, aquilo que nós chamamos de amor, ele é cheio de egoísmo. A transcendental world, No mundo that transcendental, is called completely what? Neat and clean. esse prema, esse amor transcendental, ele é completamente limpo e puro. É o amor puro. Por essa razão, Discuss this about nós pure love. discutimos sobre amor puro. That pure love in Golok Vrindavan. Esse amor puro em Golok Vrindavana In the heart of the Brajavasis, está no especially coração in the heart of Brajagopis. dos Vrajavasis, especialmente no coração das Vrajagopis. So for this regard, the highest devotee of Lord, Por essa razão, o devoto mais elevado do Senhor, as I spoke in what is it? Uddhavji, é Uddhavji. Até aqui eu já estava traduzindo. Esse Harikatha é de hoje em Moscou. Hare Krishna.